E aí esse trabalho de resgate, vocês pegam essas meninas que foram usadas no tráfico ou antes delas irem, talvez? Existe uma missão chamada Missão Internacional de Justiça. É essa missão que faz o resgate. Na verdade, nós trabalhamos numa rede, mas a nossa instituição ou as nossas instituições não fazem resgate. Nós trabalhamos com recuperação e prevenção. Tá. Mas nós falamos nós porque nós somos parte dessa Sim. rede de trabalho, né? Então, funciona assim, o trabalho de recuperação é feito por essa missão chamada Missão Internacional de Justiça. É uma missão que ela é composta por policiais aposentados, detetives, delegados aposentados, militares em reserva, homens acostumados a lidarem com máfia, com crime, com bandido. E esses caras, né, eles vão para os prostíbulos e eles vão assim, uns 5 ou 6 homens. Quando eles chegam lá, eles pagam e pedem para ficar com as crianças mais novas que tiverem ali. E aí eles pagam, vão para o quarto. Quando eles chegam lá no quarto, a criancinha está sentadinha num colchão no chão. É um ambiente muito horrível, Deus. feio, né? E aí a criancinha já começa a tirar a roupinha. Ele fala assim: não, não, não faça isso. Eu não vim aqui para isso. Senta, eu paguei por 6 horas e você vai descansar. 6 horas. E essa criança trabalha 18 horas por dia, sem ter direito a banho de sol, muitas vezes. Então é um ambiente insalubre. Por isso as mortes também tão rápidas, né? E aí ali ele senta com ela no colchão ali, tira da mochila uma boneca, porque uma menina dessa idade o que ela gostaria de estar fazendo era brincar com uma boneca. Tira um chocolate, uma prisilinha de cabelo, um sanduíche, uma Coca-Cola e vai agradando aquela criança. E essas crianças, elas normalmente se comportam assim como animais, como bichos, sabe, acuados num canto. Elas não sorriem mais, elas são assim, é como se o olhar delas fosse um olhar vago, Sim. vazio, sabe? É uma tristeza o quadro. Então ele fica ali, vai tentando animá-la, conversando com ela, mostrando que ele não está ali para fazer mal para ela. E aí tenta arrancar dela as informações que eles precisam. Então vão 5, 6 homens, cada um está num quarto com uma criança, levantam as informações, fotografam, filmam e aí eles estão ali preparados para matar ou morrer. Porque esses bordéis têm seguranças armados. Se eles descobrirem que eles estão ali dentro fazendo isso, eles matam eles lá dentro. Deve ser uma rede de tráfico muito É a grande, né? segunda maior rede de tráfico do mundo, só perde para o de drogas. Meu Deus. Então, quando a gente lida com esse ambiente, nós estamos lidando com a segunda maior máfia do mundo, com tentáculos em todas as partes, entre políticos, empresários, homens milionários que controlam isso aí, ganhando muito dinheiro com esse tráfico humano e principalmente de crianças, né? Então, eles estão ali, eles estão armados. Se vier para cima, eles não vão ler o Salmo 23, né? Ah, com certeza não. Eles vão partir para cima para se defender, Sim, né? E aí, com as informações, eles vão na Polícia Federal, porque a polícia local está comprada. sim. Até houve uma situação de uma menina que ela foi resgatada. Ela fugiu, desculpa, e ela correu, os seguranças correram atrás dela, mas ela correu tão rápido, entrou no meio ali na multidão e conseguiu despistar os caras. E na cabecinha dela, ela pensou assim: qual lugar que eu poderia me refugiar? Vou na Polícia. polícia. Quando ela chegou na polícia, né, assim, correndo, cansada, né, ofegante, a polícia recebeu ela, perguntou o que tinha acontecido, ela contou,
Aí eles trouxeram água, trouxeram uma comida para ela, acalmaram ela, mas lá dentro eles já tinham ligado para o traficante. Aí, dali a pouco, chega o traficante, gruda ela pelos cabelos e arrasta para fora e bota dentro do carro, né? E, graças a Deus, ela foi resgatada mais tarde e pôde contar essa história, né? Porque se ela não tivesse sido resgatada, nós nem saberíamos, né? Não Dessa teria como história. saber. Então, assim, uma vez que eles estouram o bordel com a ajuda da Polícia Federal, a Polícia Federal, então, passa as crianças para essa instituição. E o primeiro trabalho da Missão Internacional de Justiça é um trabalho de refazer os documentos dessas crianças, porque os documentos foram queimados quando elas chegaram ali. E aí, refazendo os documentos, que é um processo longo, porque tem que provar para o governo nepalês que aquela criança é nepalesa. Entendi. É um processo difícil, mas eles têm advogados, têm gente qualificada para esse trabalho. E essa missão ela é asiática ou Não, ela é americana. Americana. E ela está no mundo inteiro, mas a sede é nos Estados Unidos, né? E aí eles uma vez que os documentos estão prontos, eles ligam para o Meninas dos Olhos de Deus, que é o nosso projeto lá. Que é o seu projeto. O líder é o Silvio Silva, né, a Rose, a esposa, e nós somos parte do projeto. E aí o Meninas vai a esse país buscar essas crianças e aí começa o processo de restauração que não dessas deve ser um crianças. processo Não, fácil. é muito difícil. Por quê? Essas crianças, imagina, elas chegam doentes fisicamente, com doenças venéreas, com outras doenças decorrentes do ambiente insalubre também, desnutrição, né? Então, o primeiro passo é cuidar da saúde física dela. Aí entra médico, todo o gasto que a gente tem para cuidar, restaurar, tratar. Mas ali com 6 meses, 1 ano, essa criança está bem fisicamente. Algumas dessas meninas precisam de cirurgias reconstrutivas no órgão genital, porque foi dilacerado, né? E depois vem o trabalho da restauração emocional, porque essa criança chega ali acuada, né? Não sorri, né? Tem medo de tudo, de todos, não confia em ninguém. Então é um trabalho. E nós temos 5 casas em Katimandu, e nessas casas elas são inseridas num ambiente de família, não é um orfanato. Entendi. Em cada casa tem uma família missionária. E essa família dá a elas um ambiente de família, de pai e mãe, né? irmãos, né? Então ali é um ambiente de acolhimento, de amor, de graça. E aí eles vão, junto com o trabalho de psicólogos, vão tratando o emocional. E o terceiro trabalho é o espiritual, é a evangelização dessas crianças. Porque, Diogo, o estrago é tão grande, cara, que não tem ciência capaz de restaurar uma alma tão danificada, destruída. Então, assim, a única coisa que pode é o evangelho. É o poder de Cristo, é o poder do evangelho de Cristo. E para a glória de Deus, Diogo, nós temos hoje 145 crianças e todas elas são convertidas ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, se você for lá hoje e tiver contato com essas que já estão Quero ir. e eu espero que você vá mesmo, que você tenha um contato com essas que já tiveram um encontro com Cristo, você vai ver um sorriso lindo no rosto delas. Elas não sorriam, não eram capazes de sorrir. São adolescentes. São adolescentes, mas com um sorriso lindo, né? Sabe assim? Essas meninas era para elas nunca mais sorrirem, mas o poder da obra de Cristo na vida delas é tão grande que restaura a vida delas e elas voltam a sorrir, né? E essas meninas eram para elas nunca mais quererem chegar perto de um homem. Mas você chega lá, elas vão te abraçar, elas vão segurar no seu braço, assim. Se você sentar no sofá, elas vão sentar do seu lado, encostar a cabeça aqui em você
e elas voltam a uma pureza, a uma simplicidade, a uma luz que só Cristo Só o Espírito pode Santo para fazer isso gerar na vida dessas crianças, sabe? Então, é incrível. E graças a Deus, hoje, essas meninas estão protegidas, né? Nós não as devolvemos para os pais, porque se nós devolvermos, os pais vão mandá-las de volta para lá por causa do dinheiro, né? Os pais nem ficam sabendo que elas Eles voltaram ou ficam ficam sabendo, mas Ficam. como nós... Ficam porque também corta o recebimento deles, né? eles ficam sabendo, e aí, como eles querem mandá-la de volta para lá, nós acabamos, então, conseguindo autorização do governo para ficar com elas, porque o pai quer mandar de volta. E a lei não permite. Então, a lei ampara de nós cuidarmos dessa criança. Então, essa criança fica, e nós começamos um trabalho de levá-las a perdoarem os pais. Entendi. Porque existe uma mágoa muito grande com o pai e a mãe por terem feito isso com elas. Pode atrapalhar também o relacionamento dela com Deus e a imagem dela de Deus como pai. Né? Exatamente. Então, existe um trabalho intencional de levá-las a perdoar os pais e restaurar o relacionamento com a família, ainda que elas não vão voltar para lá. Mas elas poderão visitar a família, passar as férias lá, entendeu? Com os pais, mas elas permanecem conosco até atingirem independência. E a independência pode ocorrer por 3 caminhos. Primeiro, que elas se casem com um homem cristão que vai amar, proteger e prover para elas. E muitas estão casadas. Isso que eu ia perguntar, tem casos já Tem, já muitas. Já passaram 600 crianças pelas casas. E muitas estão casadas e com filhos nos braços. Então, sendo felizes no casamento, não tendo nenhum trauma com sexualidade, entendeu? Que deveriam muitos, né? Muitos. Meu Deus. Bloqueios pro resto da vida. Bloqueio pro resto da vida com isso. Mas não, estão felizes com seus maridos, vivendo a vida conjugal bem. Então, essa é a primeira forma, e muitas estão casadas. A segunda forma é, se elas não querem casar no momento... Então, nós pagamos a faculdade para elas. Elas chegam ali com a gente todas analfabetas. E nunca tiveram a oportunidade de estudar, né? Aí começa o processo de alfabetização e nós temos uma escola dentro do projeto só para elas. E quando elas terminam o ensino médio, né? Então, elas vão para a faculdade e nós pagamos a faculdade para elas. O Meninas paga. Então, muitas hoje já são médicas, advogadas, engenheiras, dentistas, enfermeiras, professoras, tendo uma profissão digna na sociedade e tendo um salário digno, uma entrada de dinheiro digna para a vida delas, né? Então, uma bênção isso também. Se elas não querem casar nem estudar na faculdade... De repente é uma menina que tem um viés assim para negócio, para business, né? Então nós treinamos em alguma área técnica e ajudamos elas a abrirem um negócio, uma cafeteria, um salão de beleza, um microempresário. Vai tocar um restaurante, uma coisa que ela gosta de fazer, vai ser fotógrafa, então ela vai ter o business dela, o negócio dela. E aí elas saem da casa. E essa etapa nós chamamos de livre para voar. Né? Então, é a etapa de sair, mas sair com toda a segurança e garantias possíveis. Né? E elas podem sair ainda de menor ou já na maioridade? Só quando elas tiverem independência financeira. Tá. Mesmo que elas sejam de maior, mas não tem como se sustentar... Nós não expomos elas a uma vida que possa forçá-las a uma prostituição, entendeu? Apesar que elas são convertidas, cremos que elas não vão sim. voltar a isso. Mas é melhor não expor. O medo da necessidade, o problema da necessidade extrema pode fazer com que as pessoas façam coisas inimagináveis. Que às vezes elas não querem mesmo, né? Então, graças a Deus, todas estão bem, né? Para a glória de Deus, né?